se juntando a nós. Pessoal, eu trouxe um convidado especial aqui para dar boa noite para vocês. Dê boa noite para minha turma aqui, por gentileza. Boa noite. Oi, esse é o Gregório. Boa noite, Gregório. Os meninos estão dando boa noite para você. Boa noite. É? Tá vendo? Ligaram o microfone para você. Tá controle. O controle tá falando lá embaixo. Eu dei para ela. Foi muito legal, viu, essa abertura da aula. Quem não assistiu aqui na plataforma, quem não está ao vivo aqui conosco, que for assistir na plataforma, vai ter um susto, né? Mas, enfim, essas são as benesses, as peripécias do home office, né? E eu, um simples professor de qualidade mediana, não podia me imaginar, não passando pelas mesmas coisas que eu acredito que vocês também passem em casa, num momento como esse, onde a maioria mantém o microfone fechado, então eu não consigo avaliar a intensidade do barulho ou da tranquilidade que vocês possam ter em casa para iniciar os estudos. Isso está há um ano a gente vem encaminhando, né, com essas características e exatamente quando a gente devia estar voltando a uma normalidade pós-pandemia, porque eu sou uma das pessoas que acha que o que a gente tinha antes do dia 16 de março de 2020 nós não vamos ter nunca mais. Parece que é o momento em que a gente está passando pela fase mais difícil da pandemia da Covid, né? Então, eu quero ser solidário com todos vocês. Nesse momento de acolhida, dizer que todos são bem-vindos, que é muito importante recebê-las aqui nesta quarta-feira para reflexões a respeito de gestão escolar, que é o tema dessa disciplina, mas também mostrar um pouco desse princípio de humanidade que o tempo requer. Ontem nós tivemos quase 1.800 pessoas vítimas da Covid-19 no nosso país. Isso que os veículos oficiais notificaram, né? Fora dessa estatística estão os moradores de rua, as pessoas que morreram em casa, né? Outros tipos de síndrome, né? Homens e mulheres que tiveram suas vidas abreviadas por complicações a respeito advindas da Covid, né? Semana passada o jornal O Povo aqui de Fortaleza, ele publicou uma, que eu acho que inclusive circula no Aracati e em outras cidades, na região jaguaribana, publicou uma notícia de que 25% dos pacientes de Covid que precisaram ser entubados, né, que foram para respiração artificial, acabam morrendo até 6 meses após terem alta, serem extubados. Ou seja, 1 a cada 4 pacientes que tiveram Covid, que precisaram ir para o hospital e foram entubados, tiveram alta, ou seja, sobreviveram à doença, acabam morrendo 6 meses, até 6 meses depois por complicações. A gente está vivendo um tempo de muita crueldade e tristeza. E a educação acaba sendo atingida em cheio quando a gente se vê diante de uma disputa, de uma briga que tem um pano de fundo ideológico muito forte, né? E que coloca a escola do mesmo lado de um restaurante, que coloca a atividade educacional do mesmo lado de uma atividade do comércio, né? Que coloca
situações semelhantes, situações completamente diferentes, como, por exemplo, uma escola que funciona em tempo integral, com as aglomerações que aconteceram na época das eleições. Vocês, como estudantes de pedagogia, portanto, os cientistas da educação, por natureza e por profissão, porque ser pedagogo é isso, é ser por professor, por princípio, mas, sobretudo, um cientista, um pensador da educação, entender nuances e características próprias do funcionamento desse sistema que vocês estão se propondo estudar, né? A primeira delas é que a educação é obrigatória, né? A nossa Constituição, ela garante a educação como um direito subjetivo. Vocês sabem qual é a diferença entre um direito objetivo e um direito subjetivo? A educação, por exemplo, é um direito subjetivo. Significa que eu, como detentor desse direito, posso cobrar que ele seja efetivado, e se eu não conseguir fazer isso, outras pessoas podem cobrar por mim. Então, ela é subjetiva a partir de que outras pessoas, a partir do momento em que outras pessoas que não eu, podem cobrar que esse direito seja efetivado para mim ou para outro. Certo? Tudo bem, Priscila. Dito isso, né, a primeira característica da escola e da educação é que ela é obrigatória. Então, quando as escolas são abertas, segundo a nossa Constituição, as nossas crianças e os nossos adolescentes, que devem ser obrigatoriamente matriculados nos sistemas de ensino, eles precisam comparecer às aulas. Isso é completamente diferente de um shopping, completamente diferente de um supermercado, completamente diferente do que a gente viu nas eleições. Porque essa parece ser a grande crítica das pessoas que não concordam com o fechamento, com o lockdown, com a vida em geral, que precisa ser preservada, e, portanto, a gente, nesse momento, tem que pagar um preço muito caro. E aí, esse preço muito caro, muitas vezes, vai ser o emprego dos mais frágeis, né? Vai ser o fechamento de um negócio, de um pequeno empresário, de um pequeno empreendedor. Mas acontece que, ao meu ver, essa é uma visão pessoal. Ela é de muita gente, eu até concordo com isso, né? Nós, os sujeitos, né, eu não digo nós, eu e você, mas nós, os sujeitos, de uma maneira em geral, estamos lutando pelas coisas erradas, né? O que a gente tinha que lutar de verdade? Nós tínhamos que estar do mesmo lado, né? Primeiro era para ter vacina para todo mundo. Vacina para todo mundo como única saída do ponto de vista da ciência, né? A segunda coisa que nós deveríamos estar lutando juntos era por condições para passarmos por essas dificuldades, né? Então, se tem que fechar o comércio, tem que fechar o negócio, pois garanta o governo que eu possa ficar na minha casa com a segurança alimentar, minimamente, né, falando, da minha família. Então, o que este governo chamou de auxílio emergencial, eu chamo de renda mínima. Todo brasileiro que paga imposto no consumo, independente da sua faixa de renda, porque o imposto que está num quilo de feijão, eu pago com o meu salário, você paga com o seu não salário, aquele morador de rua que conseguiu juntar R$ 10 ao pedir moedas, se ele for comprar um quilo de feijão, ele paga o mesmo imposto, e o camarada que é miliardário, que muito provavelmente não sabe quanto custa um quilo de feijão, porque ele tem uma empregada doméstica, ele tem uma governanta, ele tem um mordomo para fazer esse tipo de coisa. Quando ele compra um quilo de feijão, ele paga o mesmo imposto. O mesmo imposto. Porque ele provavelmente vai lá no supermercado que eu vou também, que você vai. Então, essa garantia de pagarmos o mesmo imposto tinha que dar aos mesmos brasileiros uma renda mínima. E olha, eu não estou falando de auxílio emergencial, não. Uma coisa que o presidente todo dia na imprensa diz:
É um auxílio emergencial, porque se não for emergencial, vira uma aposentadoria. Quem, em sua sã consciência, acredita que um ser humano, uma família, consegue viver com R$ 600 por mês? Com R$ 500 por mês? Então a gente tinha que estar do mesmo lado. E principalmente como professores e vocês, futuros e futuras professores, pensando exatamente nisso, no nosso papel como educador, entendendo que a educação é algo obrigatório. Porque eu tenho Licença, certeza... professor. Boa noite. Boa noite, Jéssica. Porque eu tenho certeza que muitos de vocês já devem ter sido tocadas pela face mais cruel dessa doença. Né? Conhecem alguém, perderam alguém, conhece alguém que perdeu alguém. E que não teve sequer a decência, né, de poder enterrar, de fazer uma celebração de despedida, né, de dizer ali na frente do caixão como aquela pessoa foi importante para você. Até isso, eu não sei se vocês sabem, nos estudos de antropologia, a etnografia prova, né, que a única espécie de animal na história, na humanidade, que faz ritual fúnebre é o ser humano. Né? Você nunca vai ver um elefante enterrando outro elefante. Você nunca vai ver um cachorrinho enterrando outro cachorrinho. Você ainda vê uma aproximação, você vê... Aí um dia desse eu estava contando essa história numa aula, né? Aí uma aluna disse assim, mas professor, a gente vê a formiga enterrando a barata, né? É verdade, né? Às vezes a gente está em casa, mata uma barata, se esquece de varrer, quando a gente menos cuida, tá lá as formigas fazendo o enterro da barata, né? Mas são espécies diferentes, não é um ritual fúnebre. Tem ali uma questão de sobrevivência das formigas. No nosso caso, a gente faz rituais fúnebres, a gente se despede, né, das pessoas que vão embora. E a Covid tirou isso da gente. É muito difícil, né? Então eu queria fazer essa acolhida da aula de hoje, me solidarizando com cada um de vocês, certo? Que nesse momento agora, a gente bem que poderia estar na faculdade, confraternizando. Né? Quem teve, eu sei que eu acho que a maioria de vocês está no terceiro período, né? Então é possível que vocês tenham tido um semestre na faculdade, então a gente podia ir ali na convivência, no centro de convivência, tomar uma sopa, comer uma pipoca, bater papo com os colegas, né? E agora isso é muito difícil. Para cada um de vocês que está lutando para construir um ambiente com relativa tranquilidade, com significado educacional dentro de casa, né? E isso é muito difícil para todos nós. Vocês viram, né? Quem talvez um ou dois que tenham chegado depois não viu, mas quem abriu a aula hoje foi o meu meninozinho de 5 anos, o Gregório, e quem deu boa noite, né? Então, isso há uma implicação grande, e eu ainda preciso dizer uma última informação antes da gente passar para as questões do conteúdo, né? A bem da verdade, eu acredito que nós ainda não sabemos fazer, não sabemos como conceber o ensino híbrido, não sabemos ainda como vamos voltar, né? A FVJ, eu considero que a FVJ deu um passo muito importante quando criou a trilha de aprendizagem no semestre passado. A trilha de aprendizagem, 24 horas da nossa carga horária de disciplina voltada para ela, se bem feita, se desenvolvida a autonomia, aquela que eu falei na aula passada como uma das positividades, na verdade, no nosso momento de recepção, né? Como um dos aspectos positivos dessa pandemia, porque se você é otimista e se é perseverante, você precisa encontrar alguma coisa positiva, mesmo que os aspectos negativos sejam mais fortes, porque a gente precisa seguir. Nós não podemos ficar parados, a gente precisa seguir, né? E aí eu segui com essa ideia de que a pandemia nos ajuda a desenvolver a nossa autonomia. E se isso for, obviamente, se isso calar forte em cada um de vocês, então, em pelo menos alguns de vocês, então, assim, eu
eu vou ter uma espécie de, uma pequena certeza de que é possível aprender alguma coisa mesmo diante dessas dificuldades, né? Alguém gostaria de dividir alguma coisa, fazer um comentário a respeito dessa acolhida? Quer concordar, quer discordar, quer oferecer uma perspectiva nova, fazer um comentário? Por favor, levante a mão, ligue o microfone, ligue a sua câmera. Se não quiser, não precisa nada disso. Escreve no chat. Deixa o seu parecer a respeito desse tema tão sério, tão difícil que nós estamos vivendo. Mas não deixe de pensar no assunto, não, sabe? Fala alguma coisa. É importante entender que você está aí, que está se sentindo provocado com o assunto. Vamos ver se tem alguma coisa aqui no chat. Boa noite, professor. Boa noite, Suiane. É que eu acabei chegando agora, um pouco atrasado, mas eu não escutei. Você pode fazer um resumo, por favor, do que o senhor está falando? Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Eu falei, toda a aula toda tem um esquema prático, então eu fiz agora uma acolhida, né, falando sobre essas questões do acesso à educação nos tempos da pandemia e de como isso tem nos afetado de maneira diferente, mas numa perspectiva que nos aproxima muito, né, porque, dentre outros motivos, né, estamos exclusivamente em ensino remoto e hoje, iniciando o mês de março, que é exatamente o mês quando nos distanciamos em 2020, e que, na minha humilde opinião, se a gente tivesse tido condições de enfrentar o problema com mais seriedade, de forma coletiva e de forma individual, viu? Porque, inclusive, eu acho que eu não falei isso, a gente tem uma responsabilidade coletiva muito grande enquanto sociedade, né? E, portanto, enquanto governo, enquanto política pública que precisa ser implementada, defendida, seguida, mas a gente também tem um papel individual muito grande nisso, como cidadão, né? Cidadã que sai à rua sem máscara, por exemplo, né? Que esquece, que não sabe qual é a serventia, e não cuida de si, portanto também não cuida do outro. Então eu estava falando sobre isso, né? E pedi, fiz a acolhida, são 10 minutos, e aí seria o momento de ouvir vocês. Se alguém quisesse fazer algum comentário, né, a respeito, seria muito bem-vindo. Se não, eu já tenho um tempo eu já tenho um assunto para tratar relacionado à nossa aula de hoje. Mas agora estou passando aqui para vocês, tá bom? Professor, eu queria dizer assim sobre esse assunto, que é muito delicado, né? Algo que nós não estávamos preparados para enfrentar, então foi pego de surpresa e é um momento mesmo de se adaptar, como experiência própria. Para mim, estar presencialmente era bem melhor do que de modo remoto, pela questão da aprendizagem mesmo. Mas é assim, o importante é que em meio a tantas dificuldades, a educação não pode parar. A gente tem que encontrar uma forma de sempre dar um jeito, aprender e se dedicar. Mas realmente é complicado, nem todos têm um acesso. Muitas das vezes a gente deixa de assistir uma boa aula por conta da internet, né? Sabemos que nem todos têm, né, a condição de ter um um aparelho para assistir uma aula, muitas das vezes é compartilhado com os irmãos. Então, é um momento assim de empatia, de ter compaixão pelo próximo, de nos entendermos, nos ajudarmos. É momento de pensar não só em nós, mas também, como o senhor falou, no coletivo, dar as mãos uns aos outros, mesmo que seja de forma virtual, né? Muito obrigado. Eu acredito que você colocou um aspecto muito, assim, um aspecto que a gente pode entender também como positivo dessa pandemia, que é
o desenvolvimento das humanidades, né? É como se a gente quisesse resolver os nossos problemas sozinhos sempre, e nesse momento a gente precisa da ajuda uns dos outros. Olha, gente, eu estou aqui conversando com vocês, eu não sei até que ponto a internet não travou, vocês ficaram me vendo travado aí na tela, ou então não conseguiram ouvir o que eu disse. Eu lembro que na aula passada aconteceu isso. Hoje de tarde eu estava assistindo a aula, né? Eu não sei se tem alguém aqui que ainda não me conhece, que não me viu no primeiro dia de aula, não me viu no segundo dia, na recepção, no finalzinho de fevereiro, que não esteve aqui semana passada, não teve, seja muito bem-vindo, eu sou o Camilo, eu sou formado em História, tenho mestrado e doutorado em História, mas hoje eu faço pedagogia na UFC. Né? Então hoje eu estava tendo disciplina de educação indígena. E eu caí de um jeito que eu não consegui voltar. Estava tendo uma apresentação de seminário, e quando eu voltei, a minha colega já tinha terminado o seminário. E eu fiquei muito triste, né? Porque eu não conseguia voltar de jeito nenhum. Eu só tinha dados no celular para mandar um WhatsApp para a turma, para dizer, gente, eu não estou conseguindo voltar, eu vou pedir emprestado a senha do Wi-Fi do vizinho. Minha vizinha é professora, está nesse mesmo barco aqui, está no mesmo momento que nós estamos, e a gente se ajuda, como Larissa acabou de dizer, e a Rainara colocou aqui no chat, né? Eu vou lá e digo, amiga, me dá a senha do teu Wi-Fi para eu terminar minha aula, porque... E aí eu saio daqui desse quarto, que é um quarto que tenho na minha casa, onde eu botei meus livros, e vou para o quarto de lá, que é o quarto do Gregório, boto lá uma mesinha, uma cadeira, o notebook em cima de uma caixa de alguns livros, para continuar, para pegar o Wi-Fi do vizinho. Então vejam, professor, o senhor está relatando que o senhor passa por isso? Sim. Não é? E a realidade que Larissa descreveu ainda é mais cruel quando é um jovem, por exemplo, do ensino médio, que não tem acesso, não tem tablet, não tem computador, só tem o celular do pai, da mãe, que está disponível apenas quando ele chega em casa à noite. Então, portanto, ele perde as aulas ao vivo, o celular às vezes não tem suporte para as ferramentas Google. Então, a gente está vivendo isso com muita força e precisa de uma referência, né? Como é importante frisar, do ponto de vista do desafio, né, para essa disciplina, vocês serão provocados. Por quê? Porque ela as estimula a um princípio de liderança. Falar em gestão escolar é você, como professor, das 27 redes, nós somos 26 estados mais o Distrito Federal no Brasil, das 27 redes de ensino, apenas uma, Brasília, né, tem o cargo de diretor. Você pode se candidatar num concurso público para ser diretor escolar. Em todas as outras redes, nós somos professores e somos levados ao cargo de gestores escolares, como coordenadores ou como diretores. É o caso aqui do Ceará, na sua rede estadual, é o caso do Aracati, é o caso dos municípios onde vocês moram. Todos os municípios cearenses é assim. Você é um professor da rede, concursado, ou então, como é um caso mais feio de contar, mas que é realidade, é um apadrinhado de um vereador, é um amigo do prefeito ou da prefeita, e então é o diretor ou diretora de uma escola. Mas, em teoria, na base, todo mundo é professor. Então, nós temos uma disciplina de gestão escolar porque você se habilita a pensar. Não significa que terminou o curso de pedagogia será um gestor escolar. Não. Mas o curso de pedagogia é a única das licenciaturas que faz esta parada para que você possa pensar sobre o que é a gestão de uma escola. É o único curso, é a única licenciatura. Eu fiz História, por exemplo, e eu não tive nenhuma disciplina de gestão escolar. Eu tive as psicologias, eu tive a didática, mas não tive nada de gestão escolar. Então eu fui ler sobre gestão escolar, fui conhecer, depois que eu me tornei diretor e que eu fiz uma especialização em gestão e coordenação escolar. Vocês fazem isso na graduação. E isso enseja em cada um de vocês, coloca o prego no juízo, a pulga atrás da orelha,
e dizer o seguinte: meu Deus do céu, o que me levará a ser diretor ou coordenadora de uma escola? E esta é a dica que eu coloco para cada um de vocês nesse momento. A gestão escolar é um microcosmo, é o lugar do micropoder. Você não está na presidência da República, no Ministério da Educação, nas ONGs e nas entidades, nas fundações que ditam as políticas públicas de educação do nosso país. Você não é o governador do estado, você não está no Conselho de Educação, você não é o prefeito ou prefeita da sua cidade, você não está no Conselho de Educação do seu município, você não, esta não é você, este não é você. Pelo menos agora, pelo menos por enquanto. Então, qual é o lugar de intervenção direta no princípio e na organização educativa onde você pode ter acesso? É a gestão da escola. Então, lá na gestão da escola, você vai fazer duas coisas, basicamente. A primeira é seguir. Tá, faça isso que talvez dê certo. A primeira é seguir as determinações do sistema. Então, o diretor, a diretora de uma escola, o gestor escolar, ele está lá para colocar em ordem as diretrizes de um sistema, colocar em ação as diretrizes do senhor. A segunda é fazer aquilo que você acredita que é capaz de mudar a educação. É por isso que eu estou na gestão de uma escola hoje. E é por isso que eu te convido a pensar nessa possibilidade. Seja professor, seja professora, porque é importante, mais importante do que qualquer coisa, que você tenha passado pela sala de aula, para que quando você chegar na gestão escolar, você não esqueça de onde você veio, e se torne um professor, e se torne um diretor, e se torne uma diretora, uma coordenadora, na intenção de mudar a realidade da escola onde você trabalha. Então, nossa aula de hoje vai trabalhar esse texto a diferentes momentos e diferentes funções, tá certo? A organização do trabalho pedagógico. O que a gente vai entender? Lá no nosso cronograma tem o ideal da aula de hoje, tá certo? A ideia, o objetivo da aula de hoje: escola e sociedade, interação como processo coletivo. Então, lá no nosso cronograma, no nosso plano de ensino, o objetivo da aula de hoje é a gente falar sobre a construção de uma gestão participativa, de uma gestão democrática. E aí, eu gostaria de iniciar fazendo uma provocação, que eu chamei aí, né, gente, de provocação intermediária. A aula de hoje, ela vai ter 3 provocações: uma provocação inicial, depois a gente vai ter uma provocação intermediária, e por fim a gente vai ter uma provocação final, né? Nós vamos assistir um videozinho de 5 minutos do Vitor Paro, e a gente encerra o nosso momento de hoje. Eu espero que vocês gostem do que eu preparei. Então, a provocação inicial para vocês é: administração, gerência ou gestão? O que vocês acham? Qual é o princípio que rege a gestão de uma escola? São os princípios da administração, da gerência ou da gestão? Então, veja bem, o que é gestão? Gestão é a ideia de dirigir, de decidir pela novidade. Veja bem, é muito provocativo esse aposto no texto. É dirigir ou decidir pela novidade sem revelar os preconceitos dos termos anteriores. Como assim, professor Camilo? Quando a gente fala em gestão, é como se a gente tivesse subido um degrau do que eu chamo de clima organizacional. Porque o administrador, o gerente, carregam em si, dentro dos seus conceitos, uma dureza nas relações.
Eu não sei se vocês já passaram por isso nas suas vidas pessoais ou nas escolas, faculdades, que vocês já frequentaram, de repente. Na aula passada, quando eu pedi para a gente construir uma nuvem de características dos gestores, a grande maioria de vocês, esmagadora, lembrou com muito carinho dos gestores escolares que vocês estiveram, né? Então, é possível que a juventude de vocês já marque a característica desses gestores, e aí eu quero aproveitar para fazer uma pausa aqui e pedir para alguém se candidatar aí no chat a ler, a me assessorar hoje, a ser minha monitora, ler as mensagens, caso alguém faça algum comentário, porque eu estou agora vendo a tela da apresentação, não estou mais conseguindo ver o chat, né? Então, se vocês puderem me dar uma forcinha, eu vou ficar muito feliz. Tem alguém que gostaria de se candidatar? Só para dar uma olhadinha no chat. Certo, professor. Quem foi que falou? Bruna. Bruna? Pois tá bom, Bruna. Obrigado, viu? Tu olha e tu me chamas, tá bom? Certo. A grande maioria de obrigado. A grande maioria de vocês já deve ter passado por isso. Ó. Ela deve se mostrar como uma atividade facilitadora e estruturada na definição e na prática dos seus objetivos. Então é possível que os gestores e gestoras que tenham tido contato com vocês nessa vida escolar e acadêmica que vocês tiveram até agora, tenham se mostrado assim, esses homens e mulheres que são capazes de ajudar, que são capazes de usar os instrumentos da gestão para te fazer, para te impulsionar, para te fazer ir para frente. Porque eu tive experiência de gestores e de gestoras mais voltadas para essas características ligadas aos temas anteriores. Eram homens e mulheres mais rígidos, com uma rotina muito formal e sem modificações. Então a gente sabia todos os horários, o que ia dizer, como ia fazer, como ia se dirigir, como ia tratar as pessoas, né? E aí eu talvez não tivesse nem autonomia, nem me reconhecesse como um sujeito de direitos, aos 10 anos de idade, ainda no ensino fundamental, quando a diretora, na sala de aula, na frente de todo mundo, me chamou de palhaço. Isso não aconteceu comigo, mas aconteceu com a escola, com uma colega do meu lado, né? A nossa farda era azul e branco. E ela tinha sido transferida de uma escola municipal que a farda era azul e vermelho, vinho. Então, um belo dia, ela foi para a aula com a saia, que naquela época era uma saia, a farda, da escola anterior. Ela foi com a blusa da farda e com a saia da escola anterior, que era vinho. Então, a diretora estava passando em sala de aula, conversando com todo mundo sobre o uso do fardamento, e quando ela viu essa minha colega, que sentava do meu lado, na sala com a saia vermelha, ela foi lá e disse assim: fulana, vem cá. Pegou no braço da menina, fica em pé aqui. Olha, gente, a importância do fardamento, vocês não podem vandalizar a farda. Veja isso aqui é uma palhaçada. É igual a menina com uma saia vermelha, você não tem a nossa saia azul. Isso é um impacto muito forte e isso, de alguma maneira, marca a lembrança que eu tenho dessa gestora, desse gestor. Não é? De modo que eu, quando preciso chamar a atenção de alguns dos alunos que não estão usando fardamento, cujo fardamento não está completo, tem alguma coisa que precisa ser mudada, eu faço, mas não faço desse jeito. Né? Faço mais dessa segunda característica, né? Como algo que quer facilitar a vida e quer impulsionar as pessoas. E quando se trata da escola? Quando se trata da escola, a gestão se torna um componente decisivo na concretização dos objetivos educacionais da instituição. Um bom gestor atinge os objetivos, né? Ele busca, ele chega com mais facilidade, ele consegue levar a equipe a atingir esses objetivos com mais facilidade. Um gestor não tão bom, um mau gestor, dificulta o processo. Né? A prática administrativa da gestão escolar, com certeza, ela precisa estar a serviço
das necessidades pedagógicas da instituição. Para cada um de nós. Porque cada um de nós assume um papel, né? Vejam aqui, eu aqui estou na condição de professor, vocês na condição de aluno, somos cidadãos de direitos, cidadãs de direitos, e tem uma direção superior, tem uma direção pedagógica na faculdade, cada um de nós tem o nosso papel. Mas imagine então, se vejam a metáfora da célula do corpo, né? Ela precisa funcionar de forma simbiótica, uma ao lado da outra, fazendo pontes, se ligando, quando os seus componentes, cada um, quer ir para um lado diferente da membrana, o que acontece com essa célula? Ela se desfaz, ela se rasga. Do mesmo jeito que quando essas células não se entendem e elas começam a se reproduzir de forma desordenada, o que acontece? Uma doença, um câncer, né? Assim funciona, é uma metáfora muito inteligente para a gente entender a escola e as instituições de uma maneira em geral, né? Se as pessoas que fazem aquela instituição não se entendem, não promovem o diálogo, não têm uma forma adequada de promover a interação e de compartilhar os objetivos, muito dificilmente elas vão atingir seus objetivos. E aí vocês vão conhecer um esquema que veio da administração mesmo, né? O Frederick Winslow Taylor é um autor da administração, ele desenvolveu essa teoria chamada teoria da contingência. Na teoria da contingência, tudo é relativo, nada é absoluto. Ou seja, sim é sim, não é não. Há uma perspectiva de mudança, a gente pode ganhar alguma coisa com uma variação dessas respostas. Por que ele desenvolveu a teoria da contingência? Porque na cabeça dele não existe uma única e exclusiva maneira de administrar e de organizar os sistemas e as instituições. Ele pegou um conceito da ciência natural, que é o conceito da adaptação, que a gente viu, por exemplo, na Origem das Espécies, lá com Darwin, né? E ele dividiu isso em dois quadrantes, o da necessidade da mudança e do trabalho em equipe. Na necessidade da mudança, como é que isso pode se tornar concreto? A partir de um princípio de inovação e do cultivo da criatividade, isso, mais uma vez, reforça a perspectiva freiriana da educação, que educar exige uma série de elementos, entre eles a curiosidade, a criatividade, de modo que a gente não cerceie, não mate, não diminua, não retire das pessoas. Eu não estou falando só dos gestores, eu estou falando de professores, dos alunos, dos pais dos alunos, que chegam muitas vezes à porta da escola cheio de ideias. E a primeira coisa que a gente faz é, coloque num papel. Você quer matar uma ideia de uma pessoa, você manda ela colocar no papel. Porque é assim, às vezes a pessoa só quer falar. E boas ideias, pessoal, não têm pais únicos. Elas têm pais e mães coletivas. Porque você fala um pouco da sua ideia para alguém, outra pessoa melhora, escuta, melhora, outra pessoa reelabora, já transforma numa terceira ideia completamente diferente, e tudo nasceu com você, da sua ideia. Então, a mudança passa pelos princípios da inovação e da criatividade, e o trabalho em equipe é dividido. Veja bem, olha só, enquanto a mudança se multiplica e vira uma perspectiva de inovação e de criatividade, o trabalho em equipe ele é dividido. E aí tem a parte do planejamento e o germen da participação. Veja bem, nós passamos a vida inteira, eu acredito, eu espero que vocês tenham experiências diferentes para me relatar. Né? Vou fazer uma pausa aqui para perguntar para vocês, como é que eram os trabalhos de equipe na vida de vocês, no ensino médio, nas escolas que vocês frequentaram? Alguém quer me dizer? Como é que era o trabalho em equipe? Me dá aí essa força. Conta para mim. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Assim, né, eu era aquela pessoa assim que tinha assim, umas ideias, mas tinha grande dificuldade de apresentar. E é que nem o senhor falou, tem as pessoas que têm as ideias, mas não conseguem escrever. Eu tinha e ainda tenho
não vou dizer nenhum defeito, né? Algo a melhorar. Eu tenho muitas ideias acabouças mas na hora de escrever, travo. Então, o trabalho em equipe era assim, ficava só nas ideias, mas eu não gostava de apresentar. Então você concebia, vamos dizer assim, que você concebia o trabalho, alguém apresentava, uma outra pessoa montava a apresentação, não é isso? Vanessa? Era isso na escola. Aí tinha outras pessoas que também ajudavam, né? Ia melhorando, tipo, que ideia, não, vamos fazer assim, em conjunto com o ensino médio. Então, né? sua dificuldade era apresentar, né? Era apresentar em público. A timidez de cima. Bruna levantou a mão. Obrigado, Sim. Vanessa. A Vai, Vanessa Bruna, fala. Alexandre colocou assim, professor. Sempre ficava mais para uma única pessoa. Pronto. É mais ou menos, né, a ideia que eu tive. Eu acho, pessoal, vamos ver, tem mais alguém? Parece que alguém levantou a mão. Tem mais uma. A Gabriela Santos colocou. Eu sempre gostava de participar, de estar ali junto com todos e ouvir. Certo. Mas essas 3 ideias, Gabriela, Vanessa e a outra pessoa que colocou no chat foi Outra Vanessa, que é a Vanessa a Alexandre. outra Vanessa, né? Vanessa Alexandre, ok, obrigado. Vocês falaram, juntando as 3 perspectivas, meio que confirma a minha ideia de que a gente sempre trabalhou em equipe de maneira errada. Porque, ao invés de potencializarmos o aspecto positivo da nossa personalidade, daquela forma que a gente gostaria de colocar e contribuir para fora, a gente fracionava o texto, o capítulo do livro, dizia que alguém tinha que fazer uma peça e o outro comprava a cartolina, colocava tudo nas costas de um membro da equipe 2, que era quem concebia o trabalho, que era quem pensava, e naquele último momento ficava um grande conflito, inclusive entre os membros da equipe, entre você e seu professor, e ia dar um 8, um 9 para todo mundo, sendo que você fez muito mais e merecia 10, e outra pessoa não fez absolutamente nada e não merecia nem o 8 da equipe, o 9 da equipe. Então a gente passou por essas situações. E quando, né, o Taylor, nessa teoria da contingência, fala que adaptar é trabalhar em equipe, e o trabalho em equipe enseja a participação, a gente precisa ter isso como uma característica da contemporaneidade, né? Eu fui, por exemplo, um camarada que eu não gostava de trabalhar em equipe. Porque eu me sentia pressionado dessa maneira. Quando alguém queria montar a equipe comigo, é porque sabia que eu faria o trabalho sozinho. Não é porque eu era meio nerd ali, eu nunca fui o melhor da sala, mas eu era o segundo melhor, o terceiro melhor. Né? E isso é muito bom. Não é verdade? Então, assim, poxa, eu quero fazer sozinho. E eu não entendi, e os professores deixavam, e eu não entendia por que eu utilizava isso como saída durante muito tempo na minha vida. Né? Sendo que hoje é uma característica de uma liderança trabalhar em equipe. A gente precisa estimular a participação e fazer com que isso aconteça, que o trabalho de envolvimento de todos aconteça, porque afinal, aí chegamos às provocações intermediárias. Qual é a finalidade da escola? Né? Veja o que diz o Vitor Paro no livro dele, de 2007. Né? A escola organiza o desenvolvimento de um conjunto de capacidades cognitivas, afetivas e psicomotoras, visando o desenvolvimento da autonomia moral e intelectual dos sujeitos, para a formação para a cidadania e para a preparação para o mundo do trabalho. O que o Vitor Paro está dizendo? Nós temos um compromisso muito grande com o conhecimento. Gente, nós, enquanto escola, porque alguém aqui tem, assim, uma pergunta bem pessoal, alguém tem filhos? Alguém tem filhos em idade escolar? Seus filhos em idade escolar estão estudando? Se você tem filhos, seus filhos estão, seu filho está em idade escolar, ele está estudando? Eu queria perguntar para você, por que você colocou seu filho na escola?
Alguém gostaria de participar, responder? É uma pergunta retórica. Essas perguntas que eu faço, elas não têm uma resposta certa. Elas não são perguntas difíceis. Comecem a aprender que a conviver comigo, para conviver comigo, as respostas são aquelas que são as mais fáceis. Por que você botou seu filho na escola? Você pode responder porque todo mundo bota, que é obrigado, por exemplo, né? Mas por que você agora que está aí sentado, se por acaso tiver filho, e está em idade escolar, por que você botou seu filho na escola? Alguém? Ninguém tem filhos? Eu tenho, professor. Ele está em idade escolar? Dos dois. Eles estão estudando? Então, um faz o segundo do ensino fundamental e o outro do pré-1. E por que você botou seus filhos na escola? Professor, para ele aprender e para ele ter um futuro melhor. Eu acho que é isso que todas as mães pensam. Foi a Alessandra, né, que está falando? É, professor. Não tem resposta melhor, Alessandra. Essa é a resposta. A gente coloca os nossos filhos na escola para quê? Pra aprender. Aí eu poderia puxar, isso aí é como se fosse um novelo. Vou puxar aqui o fio da meada. Aprender o quê? Então, na escola existe... A escola tem como prerrogativa, é isso que o Vitor Paro está dizendo, ó, organizar o desenvolvimento de um conjunto de capacidades cognitivas, afetivas e psicomotoras. Então a gente bota os meninos na escola, nossos filhos, meninos e meninas, para aprender a ler e escrever. Então, capacidade cognitiva. Para aprender geografia e história, capacidade cognitiva. Para aprender matemática, capacidade cognitiva. Não é verdade? Até aí eu estou dizendo algum absurdo? Verdade. Verdade, né? Então a gente coloca os meninos para aprender a correr e não bater a cabeça um no outro. A gente coloca os meninos para aprender a subir num parquinho. A gente coloca os meninos na escola para aprender a brincar com areia, por exemplo, não sei. A gente coloca os nossos filhos na escola para eles fazerem educação física, para eles pensarem no corpo, para eles desenvolverem outras habilidades, né? Para aprender a pular, para aprender a andar, para aprender... E a gente coloca os meninos na escola para isso também. Meu filho, por exemplo, que está na creche desde os 9 meses, deu o primeiro passo dele na creche. Alguma besteira também? Disse alguma besteira? Quantas de vocês... Não, né? Então, quantos de vocês colocam os filhos, colocaram, já viram alguém que coloca os filhos, para aprender a dividir as coisinhas? Para aprender a dar um abraço no colega? O momento de pandemia nos tirou tudo isso. Para aprender a dividir, eu já falei, né? Para aprender a comer, para aprender a... um monte de outra coisa da ótica do relacionamento. Para aprender Vocês a colocam brincar isso também? com os colegas. Para aprender a brincar com outros? Muito bem, excelente. Né? Aprender a brincar com outros colegas. Principalmente. No maternal, principalmente. Aprender a brincar com outros colegas, meninas, que eu infelizmente não sei quem foi que falou, tá tanto nas cognitivas, nas afetivas e nas psicomotoras. Está nas 3 características. Você bota seu filho na escola para ele aprender. Para ele aprender. E a escola tem um compromisso grande com o conhecimento. A escola tem que ensinar português, tem que ensinar matemática, tem que ensinar ciências, história e geografia. Tem, é para isso que nós fomos concebidos, organizando um nível mínimo de capacidades para entregar isso para as crianças e ajudá-las a construir, obviamente, né? Mas e aí, como é que a gente deve participar? Como é que a gente tem que tornar esse mecanismo ainda mais participativo? E aí a Heloísa Luque, que é uma outra autora que a gente vai conhecer na nossa disciplina, ela diz que a democratização da gestão escolar se faz através de 3 processos básicos que devem estar integrados a um projeto pedagógico compromissado com a educação de uma sociedade moderna e justa. Olha só. Veja o que é uma teoria progressista
para aquilo que durante muito tempo a gente pensou que era a escola, como eu acabei de falar aqui no primeiro parágrafo. Né? Nesse primeiro parágrafo, se a escola tem um compromisso com o conhecimento, então fica parecendo que a obrigação dela é só reproduzir o conhecimento. Veja bem, não é só reproduzir o conhecimento, é dar aos nossos filhos e filhas condições para que eles tenham acesso a esse conhecimento que já existe aí, mas que eles também possam transformá-lo. E aí, como é que isso vai acontecer? A primeira é participar na escolha dos dirigentes. Então, veja bem, a escolha de um diretor, de uma diretora, deve ser a mais democrática possível, inclusive com a participação da comunidade. Não deveria ser a indicação de um vereador porque o prefeito quis ou a secretária de educação quis. Né? A instituição de um conselho ou de um colegiado escolar com poderes deliberativos e decisórios, ou seja, acima do diretor, acima do coordenador, existe um conselho escolar, que é a última instância de funcionamento da escola. É lá onde se decidem as coisas. Né? E, por fim, independência financeira e autonomia. Recursos financeiros chegassem até a escola de modo que a escola pudesse decidir como investir esses valores. E ao que parece, e ao que temos visto ultimamente, parece que estamos muito longe de tudo isso. Eu gostaria de convidá-las a ver aqui, rapidamente, um videozinho de 5 minutos, onde o Vitor Paro fala. Só um minutinho. Onde o Vitor Paro fala dessa mesma perspectiva da gestão democrática e da participação das escolas. Parece que eu me perdi aqui, meu povo, mas vocês me perdoam? Deixa eu vou, opa, achei. Só um minutinho. Eu só preciso, gente, saber se vocês estão escutando, tá bom? A afirmação do ser humano é uma afirmação política, nesse sentido, veja, política aqui não significa como o conceito do senso comum. Política partidária é uma política de nós contra os outros. Nós estamos falando de política no sentido de convivência entre sujeitos. Essa convivência entre sujeitos, ela pode ser de uma forma autoritária, que é o autoritarismo, e ela pode ser de uma forma democrática, que é a democracia. A democracia, então, é muito mais do que simplesmente ter eleições, muito mais do que simplesmente a voz do povo. É tudo isso. Mas ela, em essência, como fundamento de princípio, a democracia envolve a convivência entre sujeitos que se afirmam voluntários. Pessoal, eu perdi aqui um pouquinho o vídeo, porque parece que ficou cortando muito para vocês. Verdade? Então eu vou tentar exibir de novo. Você me dê só um momentinho, tá bom?
se a afirmação do ser humano é uma afirmação política, nesse sentido, veja, político aqui não se identifica com o conceito do senso comum, política partidária, uma política de nós contra os outros. Nós estamos falando em política no sentido de convivência entre sujeitos. Essa convivência entre sujeitos, ela pode ser de uma forma autoritária, que é o autoritarismo, e ela pode ser de uma forma democrática, que é a democracia. A democracia, então, é muito mais do que simplesmente ter eleições, muito mais do que simplesmente a voz do povo. É tudo isso. Mas ela, em essência, como fundamento de princípio, a democracia envolve a convivência entre sujeitos que se afirmam como tais. Então, veja, essa base já nos dá condições para examinar com rigor tudo que diz respeito ao funcionamento dos órgãos coletivos, das instâncias coletivas. Por quê? A educação só se faz se ela for democrática. Se a criança só aprende se quiser, a primeira coisa que você tem que fazer é propiciar condições para que ela queira, senão não adianta, não tem educação. Percebe? Propiciar condições para que ela queira é uma ação dialógica, democrática, por isso arriscada. Você não tem certeza que ela vai querer. Você tem que correr o risco dela não querer. Percebe? Esta é a condição da democracia, que as pessoas às vezes não entendem. Por isso, o papel da escola não é levar conhecimento, simplesmente, ou mesmo levar cultura. O papel principal da escola é propiciar condições para que o aluno aprenda. E, claro, apresentando a cultura para que ele se aproprie dela. Então, veja, se esse é o fundamento da escola, como pode ser o fundamento das ações coletivas na escola? Primeiro, não podemos esquecer nunca, o mais importante da democracia na escola não se faz nesses colegiados, não se faz na relação do professor com o aluno, do professor com o diretor. O mais importante, aquilo que deve orientar tudo, senão não adianta administração nenhuma, é uma relação entre o educador, o educando, que precisa necessariamente ser uma relação de respeito à subjetividade do aluno. E o aluno, como sujeito, respeitando a subjetividade do professor. Isso é que fundamenta. Para que isso se fundamente, nós precisamos de uma série de atividades, uma série de medidas, uma série de disposições dentro da escola. Uma delas é que exista a participação de todos os envolvidos. Porque nós estamos falando de democracia, nós estamos falando de direito à apropriação da cultura. Então, o conselho de escola, o conselho de classe, as reuniões de pais, as associações de pais e mestres, onde elas existem, elas têm que se pautar por relações que não sejam compatíveis com essas. Então não dá para pensar que você está numa instituição cujo paradigma é a democracia, para que a criança se aproprie livremente do saber. Você não pode, por exemplo, pautar as outras atividades dos professores, dos funcionários, de pais, por exemplo, ali dentro, por relações que neguem isso. O primeiro aspecto que tem que se pensar, a primeira ação, o primeiro fator que determina o bom ou mau funcionamento dos colegiados, ou melhor ainda, das instâncias coletivas. E aí eu estou falando do conselho de escola ou conselho escolar, estou falando da associação de pais e mestres, associação de pais e professores, como se chama em alguns lugares, estou falando do conselho de classe, estou falando das próprias reuniões, assembleias que se façam na escola. Quando eu falo em participação coletiva, não precisa sempre ser uma participação institucionalizada ou organizada. A participação, por exemplo, dos pais nas reuniões que eles têm na escola com os professores para devolver notas ou para passar avaliações, etc., estão também nesse rol de instâncias coletivas de participação. Então, o mais importante nesse caso é saber qual o objetivo da escola.
quando a gente vê a carinha do autor, né, que a gente vai ler, o Vitor Paro trouxe provocações gigantes para a nossa aula, principalmente pensando sobre esse papel fundamental que a gente vai discutir agora, uma perspectiva mais integrada do desafio que se tem diante de uma gestão escolar. Então, para que vocês pensem um pouco a respeito disso, e ele diz na última frase do vídeo, né, qual é o objetivo da escola, né? Para que serve a escola? A escola está trabalhando para quê? Ela existe para quê? Então, eu aqui, muito pretensiosamente, vou colocar, como vocês estão vendo aqui, no centro do slide, né, o objetivo da escola é promover a educação de qualidade, é entregar educação de qualidade. E aí, 3 passos são fundamentais para que a gente possa atingir esse objetivo. O primeiro deles é o compromisso dos educadores e das famílias. Então, quando a gente está falando em educador, nós estamos pensando em todas as pessoas que trabalham na escola, desde o porteiro até a merendeira, passando pela sala dos professores, sentando-se lá na cadeira do diretor, da diretora da escola. Então, todos são educadores, né? E, obviamente, das famílias, inclusive dos alunos também, porque os alunos também nos ensinam, a gente precisa ter essa perspectiva. E quando a gente encara essa possibilidade de que todos são educadores e que os alunos também ensinam, então a gente passa para o passo 2, que é o cultivo e a atenção e o respeito pela diversidade. E aí, quando eu falo em diversidade, não se coloque aqui uma bandeira de luta aonde está encampada a palavra diversidade. Mas diversidade aí das inúmeras diferenças que existem dentro da escola, principalmente sendo ela pública, né? Porque uma escola pública está para receber todos os públicos. Então, existe aí uma diferença de acesso à educação, de entendimento do que é certo e do que é errado, de relacionamento, uma diversidade de composições familiares, uma diversidade de cor de pele, uma diversidade de extrato social, há uma diversidade de compreensão de mundo, há uma diversidade de distância da escola, tem gente que mora do lado da escola, tem gente que pedala 5 quilômetros, que pega transporte escolar. Então, quando eu falo em atenção e respeito à diversidade, ou seja, quando o Vitor Paro fala, né, em atenção e respeito à diversidade, é em relação a tudo isso. E lá no primeiro momento do slide, né, na teoria da contingência, a gente viu exatamente isso. Não tem uma receita pronta, então a gente tem que começar a chegar nisso, que é o passo 3, que também é uma perspectiva freiriana, mas que também dialoga com a teoria da contingência. Considerar e trabalhar a realidade do estudante em seus aspectos informativos e comportamentais, ou seja, o ponto de partida é a realidade do nosso aluno. Então, é possível que o objetivo, mesmo querendo, lá no Beberibe, lá na Itaiçaba, lá no Aracati, oferecer o que está aqui no centro, educação de qualidade, a gente precisa considerar e trabalhar a realidade de cada um dos nossos estudantes. Então, esta é aí a minha provocação final para vocês nesta aula, certo? Estou agora abrindo para perguntas e vou colocar no chat o link da nossa frequência da aula de hoje. Tá certo? Agora é com vocês, vou deixar para as considerações finais. Queria saber como é que vocês viram essas discussões de hoje, se querem compartilhar alguma coisa. Hora de ligar os microfones e dizer alguma coisa para mim.
Meninas, tem algum menino hoje presente aqui? Somos 30 comigo, então tem 29. Alguém está escrevendo no chat alguma coisa? Eis aí a... Alô? Alô? Vocês ainda estão me ouvindo? Sim, professor. Será que o povo está dormindo? Acho que sim. Está aí a frequência, eu vou deixar ela aberta por 10 minutos, tá certo? Depois dos 10 minutos finais aqui da nossa disciplina, eu fecho a frequência, tá? Quero agradecer mais uma vez, perguntar se alguém tem algum comentário a fazer. A aula de hoje foi muito produtiva.